Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver, e na aula de hoje nós iremos ver os crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a liberdade sexual. Vamos entender algum desses crimes que inclusive são tipificados como crimes hediondos, à luz da Lei 8.072 de 1990. É uma aula bem tranquila, no final da aula vai ter resoluções de questões. Eu só peço que você preste bastante atenção, tá? E depois da aula, eu peço que você faça um resumo, beleza? E assista a aula novamente. Observe, se você fizer o resumo dos artigos que eu vou passar aqui, o que é resumo? Você escrever e assistir minha aula novamente, acabou. Depois você vai só revisar. Você acerta qualquer tipo de questão referente a esse assunto que a gente vai trabalhar com os senhores aqui hoje. Beleza? Então vamos lá, senhores. Dos crimes contra a dignidade sexual do nosso querido Código Penal. E vamos então, senhores, ao que interessa, título 6 dos crimes contra a dignidade sexual, capítulo 1, dos crimes contra a liberdade sexual, beleza? Senhores, vou só melhorar aqui pra gente aqui, essa qualidade aqui, só um minutinho, senhores, deixa eu só melhorar aqui pra gente, para que vocês possam ver a imagem aí melhor, tá bom? Aí ficou melhor, não ficou? Show de bola? Então tá aqui, vamos lá. Direto ao ponto, pau no gato, bala na agulha, é mais fácil que andar de a pé, só não passa quem não quer. Vem comigo, senhores, olha só, estupro. Senhores, não precisa nem de eu falar, né? Estupro é crime hediondo. Estupro de vulnerável também é crime hediondo. Se é crime hediondo, é insuscetível de graça, anistia e indulto e é inafiançável. A prisão temporária não é de 5 dias, e sim de 30 dias, podendo ser prorrogada em caso de extrema e comprovada necessidade por mais 30 dias. Então já pega esse bizu e já anota as informações aí, beleza? O que é estupro? Artigo 213. É constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Senhores, ato libidinoso é várias coisas dentro da sexualidade. Às vezes ficar pelado ali mostrando o negócio. Senhores, ó, já tira as crianças aí, porque isso aqui é um negócio sensível. É uma parte sensível do Código Penal, tá? Então, se o senhor ou a senhora tem alguma criança aí, ó, já coloca o foninho de ouvido, não coloca na televisão essa aula, tá? Perde alguém, porque eu vou falar bobagem. Infelizmente, eu vou ter que falar bobagem para você entender esse conteúdo. Porque senão você não vai entender. E só falando bobagem você entende. Eu vou tentar ser o mais possível politicamente correto. Mas já afirmo aos senhores que uma hora ou outra vai sair um palavrão aqui, uma bobagem aqui para vocês entenderem e para me exemplificar melhor, tá bom? Então, olha só. Constranger, olha o ato de constrangimento, tá? Mediante violência ou grave ameaça. Então, é mediante violência ou uma grave ameaça, tá? Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Qual é a finalidade? Qual é o dolo objetivo? Conjunção carnal. Ter conjunção carnal. Ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Outro ato libidinoso. Ok, senhores? Qual que é a pena? Reclusão de 6 a 10 anos. Essa é a pena. Reclusão de 6 a 10 anos. Eu vou deixar o PDF da aula aqui abaixo, tá? Para vocês poderem ler e fazer o resuminho. Fechou? Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, reclusão de 8 a 12 anos. Senhores, o dolo, a intenção é o quê? O estupro. Essa é a intenção. O dolo, a intenção, o objetivo, a finalidade é o estupro. Porém, mediante o estupro, pode ter um resultado que eu não queria. Por exemplo, uma lesão corporal de natureza grave, né? Ou a vítima, se for menor de 18 ou maior de 14 anos, vai ter um aumento de pena. Professor, eu tenho 19 anos e eu tô namorando uma menina de 13. Dá problema? Dá. Você está cometendo crime. Você está cometendo uma infração penal. Não pode. Professor, eu tenho 19 anos e eu tô namorando uma menina de 14 anos, com consentimento dela e dos pais. É crime? Não é crime. Belezinha? Observe, menor de 14 anos. Observe, menor de 14 anos. E não maior de 14 anos ou 14 anos. É menor de 14 anos. É igual o idoso. O idoso é aquele maior de 60 anos. Lembra lá?
maior de 60 anos vai ter um aumento de pena na maioria dos crimes? Então, por quê? Considera-se idoso maior de 60 anos. Tô falando à luz do direito penal, tá, senhores? Mesma coisa aqui, ó, menor de 14 anos. Então, se você tem 19 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e tem uma namorada de 14 anos com o consentimento dela, com o consentimento da família, se bem que nem precisa do consentimento da família, mas se ela tá namorando com você e você tem algum ato ali escondido, não é crime, não. Agora, se ela tem 13 anos ou ainda não completou 14, você está cometendo o crime, belezinha? E ainda, meu brother, tem aumento de pena para você aqui no crime de estupro, tá? Então, cuidado. Então, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, aqui no caso do estupro, tá? A pessoa foi estrupada, por isso que está falando maior de 14 anos, porque não tem um consentimento dela. Se tem o consentimento dela, teve 14 anos, tá de boa, não é estupro. Mas se não tem o consentimento, ele está falando de estupro. Estupro é mediante violência ou grave ameaça. Eu quero, né, mediante violência ou grave ameaça, eu vou atingir a finalidade que é o quê? Estuprar a pessoa. Então aqui é outra coisa, por isso que aqui vai ter um aumento de pena aí, ó, de reclusão de 8 a 12 anos, tá? E se da conduta resulta a morte, você imagina, o indivíduo pega a pessoa, o dolo, o objetivo, a finalidade é o estupro, mediante violência ou grave ameaça, até ato libidinoso com ele, certo? Ou relação carnal, conjunção carnal. Aí o bicho às vezes é muito dotado, o desgramado é muito dotado, ou sei lá, o que ele arruma, come aquelas ração de demônio, mata a pessoa. A intenção não era cometer o homicídio. Aí a gente vai trabalhar isso e vai tipificar isso aí como pré-terdoloso, uma conduta pré-terdolosa. Há um dolo no início e uma culpa no final. A intenção era praticar só o estupro, mas teve um resultado morte, ou seja, estupro qualificado pela morte. Aí vai ter aumento de pena, senhores. Aí, meu brother, é reclusão de 12 a 30 anos. Beleza? Então, se no estupro teve resultado morte, reclusão de 12 a 30 anos. A mesma pena para o crime de feminicídio, de 12 a 30 anos. Beleza, senhores? Violação sexual mediante fraude. Senhores, gravam isso, tá? Violação sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal. Presta atenção. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude. Olha só, senhores. Mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Você imagina que eu dou um negócio para ela tomar mediante fraude. Ela vai ter dificuldade de reagir ou de ter o discernimento que está acontecendo para liberar a livre manifestação de desejo de fazer aquele ato ou de não fazer aquele ato. Entendeu? Aí, meu brother, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Beleza? Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, famoso gigolô. O cara é novinho, 18 aninhos, pega a coroa de 50 que tá rica, cheia da grana. Tô dando um exemplo aqui, por isso que eu tô falando, tira as crianças da sala, pelo amor de Deus. Belezinha? Não deixa ninguém perto dos senhores aí não, menor de 18 anos não, tá? E aí o cara, a intenção dele é o quê? Eu vou ali, né, dar um remedinho pra essa mulher aí, pra ela, né, não ter ciência do que tá acontecendo, né? A intenção minha é o quê, senhores? Vantagem econômica. Aplica-se também a multa. Então, além da reclusão de 2 a 6 anos, se a intenção era obter vantagem econômica, ainda vou aplicar uma multinha para ele. Beleza, senhores? Importunação sexual. O que é importunação sexual? Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem, olha só, senhores, sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo, olha o dolo, senhores, olha a finalidade, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A própria lascívia ou a de terceiro, ok? Pena reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Se não constitui crime mais grave. Belezinha? Assédio sexual. Senhores, eu tô lendo aqui, explicando de forma rápida, porque isso aqui é simples. Isso aqui, na hora que cair na prova lá, você vai ver. Vamos fazer questões aqui, você vai ver. É batata, é simples. Mas tem que prestar atenção e tem que fazer um resuminho, viu? Belezinha? Por isso que eu tô falando rápido aqui, tá? Assédio sexual. Olha só, cuidado. O crime de assédio sexual continua. Ainda é crime, tá? Sedução que não é crime mais. Então presta atenção. Assédio sexual.
216A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem. Estou constrangendo a pessoa com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena detenção de 1 a 2 anos. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Vou explicar isso aqui para você. O cara é capitão da polícia militar e a moça é PFEM, soldada. Melhor, não existe soldada, né? Soldado. A mulher lá é soldada. Aí a mulher é muito bonita, entendeu? Chama a atenção do capitão. O capitão é superior hierárquico dela. Ou o cabo, ou o sargento, ou o tenente, entendeu? O cadete. E aí ele começa, o que ele começa a fazer? Constranger ela. Constranger com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. A vantagem é sexual, tá? Ou favorecimento sexual. Valendo-se da sua qualidade de ser superior hierárquico daquela pessoa. Ah, professor, só na área pública? Não, na privada também. Na privada que eu falo, não é privada de vaso, não, tá, senhores? Setor privado, tá bom? Senão vai ter gente que vai entender que eu tô falando de vaso privado, não. Setor privado. Diferente do setor público. O cara é o chefe, né, da funcionária. Então ele começa a constranger funcionários. Isso acontece, viu? Já vi isso acontecer nos lugares que eu trabalhei. E o patrão vai lá e começa a constranger, porque é superior hierárquico dela. Entendeu? Ou vice-versa. Às vezes a mulher que é a chefe constrange o funcionário, que é homem. Tanto faz, tá, senhores? Não importa ali o sexo, se é masculino ou feminino. Belezinha? Então, cuidado com essa questão aí também, né? E vai ter a pena aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, tá bom? Da exposição da intimidade sexual. Isso aqui cai demais, senhores. Registro não autorizado da intimidade sexual. Vamos lá. 16B. Produzir. Senhores, presta atenção. Olha os verbos. Olha os verbos. Presta bastante atenção. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio. Senhores, qualquer meio. Computador, celular, tablet, smartphone, qualquer meio, tá? Conteúdo com cena de nudez, a pessoa tá nua, belezinha? Ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então, se alguém pega a sua imagem ou a foto sua e faz montagem, tipo colocando você nua ou você pelado lá, ou o cara pelado ou a mulher pelada, às vezes o cara é doido, é retardado, ele tem umas fantasias com você, aí o cara mexe com esses trem de design aí, de arte, o cara domina esses trem de arte, de design, né? E ele vai lá e faz o quê? Faz uma arte sua nua, pelada, ou você, meu amigo, pelado, no caso da mulher, vice-versa. Crime. Crime. Vai preso, pena de detenção. Ou então, né, sem a autorização, é o famoso cara que namora com a namorada. Isso acontece demais, senhores. O senhor já deve ter visto isso aí. O cara tá namorando com a mulher lá, e o cara, não, vamos fazer um videozinho e tal. A mulher, não sei o que, eu tenho medo do vídeo vazar. Não, vamos fazer. E o cara convence a namorada a fazer o vídeo. Aí larga, o cara espalha o vídeo. Crime, senhores, ó. Vai responder pelo 216B. Isso acontece demais. Aí o cara vai lá e espalha. É crime. Ou a mulher faz sacanagem com o cara também, espalha o vídeo do cara. Professor, e se o cara traiu a mulher? Olha só. E se o cara traiu a mulher? Olha só. O cara traiu a mulher. Aí a mulher descobriu, pegou o celular, foi lá no motel e filmou eles. E divulgou filmando. E aí, senhores? Pode ser que o juiz entenda que ela agiu em estado súbito, emocional, né, sabe, que houve um valor, um irrelevante valor moral de diminuir a pena? Pode. Pode sim. Mas ela vai responder, senhores. Por que ela vai responder? Porque não pode divulgar sem autorização da pessoa. Beleza? Capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável. Aqui entra a questão da vulnerabilidade. Sedução. Lembra que eu falei para os senhores que foi revogado? Então, a lei 11.106 de 2005 revogou aí o crime de sedução, revogou o crime de adultério, né? Não tem mais crime de adultério, antigamente tinha crime de adultério, não tem mais, sedução também revogou. Beleza?
Estupro de vulnerável, que é crime hediondo, tá, senhores? Estupro de vulnerável é crime hediondo, belezinha? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15 anos. Senhores, menor de 14 anos, tá bom? Se você é maior de idade, encontrou uma namorada de 14, não tem nada, não dá problema nenhum. Você não vai preso, o senhor ou a senhora não vai preso. Porque pode ser mulher também, né? Às vezes a mulher tá com 30 anos e arrumou um namoradinho de 14, não dá nada. Seja firme, vai lá, mas com consentimento de ambos, tá? Consentimento de ambos, porque se não tiver consentimento é estupro. Não interessa se é a mulher que tem 30 e o menino tem 14, ou se é o cara que tem 30 e a menina tem 14, não interessa, é estupro. Tem que ocorrer o consentimento de ambas as partes. Beleza, senhores? Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então, senhores, às vezes você pega uma criança especial, 13 anos de idade, estupro de vulnerável. Ou uma pessoa que tem problemas mentais, não precisa ter 14, não precisa ser menor de 14 anos, mas uma pessoa que tem problemas mentais, não tem capacidade de discernir as coisas direito, você vai lá e pratica isso com ela e é estupro de vulnerável. Ou por enfermidade, entendeu? A pessoa está enferma no hospital, vamos supor que está com Covid, está em coma ali, ó. Aí vamos supor que a mulher é muito bonita e está em coma ali, aí o médico vai lá e... Entendeu, senhores? Estupro de vulnerável, não tem como ela ter resistência, não tem como reagir. Cuidado, senhores. Esse negócio aí dá problema, viu? Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 10 a 20 anos. Se da conduta resulta morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Geralmente, quando o resultado é morte, é de 12 a 30 anos, tá? As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º e 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relação sexual anteriormente ao crime, tá? Ou seja, senhores, se não tem discernimento, mesmo que a pessoa fala que pode, ela não tem discernimento, senhores. É crime e é estupro de vulnerável. Cuidado com isso aí. Corrupção de menores, né? Corrupção de menores. Induzir alguém menor de 14. Senhores, corrupção de menores não é menor de 18 anos não, tá? Menor de 14, tá aqui. Corrupção de menores. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, reclusão de 2 a 5 anos. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Praticar na presença de alguém menor de 14, tá vendo, senhores? Grava isso aqui, ó, 14, menor, 14. Ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, reclusão de 2 a 4 anos. Então, eu levo um menor de 14 anos sem o consentimento dele a assistir um ato libidinoso, uma conjunção carnal, ou eu obrigo ele a ter com outrem, com outra pessoa, para me poder ficar vendo, para satisfazer eu, entendeu? Vamos supor que porque tem doente mental que faz isso, né? O cara é doente mental. O cara arruma, ele, entendeu? Ele vai lá, né? Obriga a criança menor de 14 anos a ter relação conjugal ou ato libidinoso com outra pessoa para ele poder ficar vendo. Um cara que é retardado, gente, né? Aqui, ó, reclusão de 2 a 4 anos, tá? Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou de adolescente ou de vulnerável. Isso aqui é crime hediondo também, tá? Os caminhoneiros de plantão aí. Teve um caboclinho aí lá em Goiás que foi preso. Belezinha? O cara foi preso. Por quê? Chegou um caminhoneiro lá e tava no posto, 2 caminhoneiros. Um tava no posto dormindo, aí chegou outro caminhoneiro lá. Recebi uma fotinha aqui no WhatsApp aqui, ó. Menininha aqui, 13 anos, ó. Senhores, tira as crianças da sala aí, ó. Aí, pepequinha nova, entendeu? Trem novinho, zerado. O caminhoneiro falou pro outro caminhoneiro. O caminhoneiro chegou no posto, aí o amigo dele tava dormindo no posto, dentro do caminhão. Aí ele, olha aqui, rapaz, recebi aqui. Diz que ela tá no próximo ponto ali, no próximo pedágio, pra cima do próximo pedágio. Vamos lá pegar ela? Vamos. Os dois foram lá pegar a menina. Aí pegou a menina de 13 anos, senhores. Favorecimento da prostituição, entendeu? Ou de outra forma de exploração sexual de criança, de adolescente ou de vulnerável. Tá aqui, ó. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Tá vendo? Olha pra você ver. Aí chegou lá, chamaram a mulher pra dentro do, né, a menina de 13 anos pra dentro do favor. Quanto você cobra? R$100. Beleza. Vou pagar 100 conto. Polícia chegou lá, levou todo mundo preso. Por quê? Crime hediondo. Favorecimento da prostituição
ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente vulnerável. Então, cuidado com essa porra aí, tá? Olha só. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitar-lhe, impedir ou dificultar que o abandone. Isso aqui está falando da prostituição, tá, senhores? Menor de 18 anos no caso da prostituição. Belezinha? Prostituição, né? Fazer de tudo para a pessoa ir para o mundo da prostituição. Pena, reclusão de 4 a 10 anos. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo. O proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo, ou seja, às vezes o cara tem uma casa de prostituição. Se o cara é proprietário da casa de prostituição, gerente ou responsável, por mais que ele não esteja cometendo ali, ele está cometendo crime de favorecimento da prostituição. Então, é crime também, beleza? Na hipótese do inciso 2, parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e do funcionamento do estabelecimento. Então, nesse caso aqui, ó, o proprietário é automático, efeito da condenação da pena. O cara foi condenado por favorecimento da prostituição, exploração sexual, acabou. É automático a cassação, né, da localização, ou seja, ele locou o imóvel ou do funcionamento do estabelecimento. Belezinha? É automático. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, senhores, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, pena reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Olha o aumento de pena, ó. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Lembra isso aqui do namorado que eu te falei? Às vezes o cara é namorado, às vezes o cara é marido, mulher, amante, quer fazer uma sacanagem, filma o cara lá tendo relação sexual e sai espalhando para todo mundo sem o consentimento do cara. Aumento de pena de 1/3 a 2/3. Não faça isso. Mulheres, pegou o cara distraindo, mete o pé na bunda do cara e vai arrumar outro. O que não falta é homem para senhoras. Homens, pegou a mulher distraindo, mete o pé na bunda da mulher, de forma figurada, tá? Estou usando aqui um recurso da literatura portuguesa, figura de linguagem, beleza? Uma metáfora, né? Mete o pé na bunda da mulher, o que não falta é mulher. Na verdade, tem mais mulher no mundo que homem, viu? Depois dá uma pesquisadinha pra você ver aí. Então, meu filho, não vai fazer videozinho da mulher, não vai bater na mulher, não vai matar a mulher, não vai estragar a sua vida, não. E a senhora também. Pegou o cara vagabundo distraindo, ó, tchau e benção, não filma, não posta, não faz isso. Você vai presa e com aumento de pena ainda. Belezinha? Qual que é a exclusão de licitude? Agora tem uma exclusão de licitude. Eu vou excluir o crime nessa hipótese aqui, ó. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística. Belezinha? Científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada a sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Tá vendo? Então, se for para fins cultural ou jornalístico, científico, né? Aí você pode utilizar da nudez da pessoa com a autorização dela. No caso, se for menor de 18 anos, não pode mostrar o rosto, né? Só daqui para baixo. No caso, se for maior de 18 anos ou já tiver 18 anos com a autorização da vítima, pode mostrar tudo. No caso ali, tem a revista Playboy que eles falam, não é? Eu lembro desse trem quando era menino. Hoje não existe esse trem mais, mas antigamente tinha aqueles negócios de revista Playboy. Lembra que esse trem lá? Que tinha as revistas, então. Tá aqui, ó, exclusão de licitude, não é crime, porque há o consentimento da pessoa, a pessoa é maior de 18 anos, e ali tem um fim, entendeu? Tem um objetivo, beleza? Então, nesse caso, não tem problema. No caso aqui, ó, ou acadêmica, nesse caso entrava a questão da acadêmica, beleza? Para fins trabalhistas. Show de bola?
Vamos agora para as questões, senhores. Isso aqui é bem tranquilo, tá, senhores? Sobre os crimes contra a dignidade sexual é bem tranquilo, tá? É bem fácil, não tem bicho sete cabeças. Só ler, fazer um resuminho, depois assistir a aula de novo, você vai matar com chave de ouro. Por isso que eu trouxe aqui os artigos e fui explicando cada um, pra você entender bem direitinho. E a gente vai fazer questões agora, você vai entender o tanto que é tranquilo. Show de bola? Deixa eu melhorar essa imagem mais um pouquinho, para os senhores poderem visualizar melhor essa imagem aí, fechou? Pronto, agora ficou melhor. Vamos lá, senhores. Em decorrência das recentes alterações legislativas referentes à política criminal no cenário dos crimes sexuais, julguem os itens. Senhores, vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Vamos lá, então. Vamos entrar na questão. Márcio, penalmente responsável, isso significa dizer que ele tem 18 anos, ele é imputável, tá? Tem capacidade cognitiva, ou seja, ele é penalmente responsável, durante a prática de ato sexual mediante violência e grave ameaça, atingiu a vítima de modo fatal, provocando-lhe a morte. Lembra que eu falei para os senhores? Geralmente reclusão de 12 a 30 anos, quando o cara ele tem o objetivo de estuprar, mas aí vem um resultado morte. Às vezes ele atinge a pessoa. Ô, gente, tem cara louco. Tem gente que é louco, o cara quer ter conjunção sexual com a pessoa, aí às vezes o bingolinho dele é pequenininho demais, ele compra aquele trem grande, esquisito de borracha de 38 mil quilômetros de comprimento e mata a pessoa, entendeu? Bota aqui atrás, mata a pessoa, então, você vê. Então olha só pra você ver, ó. Ele atingiu a vítima de modo fatal, provocando-lhe a morte, tá vendo? Nessa situação hipotética, Márcio responderá por estupro qualificado pelo resultado morte, afastando-se o concurso dos crimes de estupro e homicídio. E aí, senhores? Certo ou errado? Vamos lá. Nessa situação hipotética, Márcio responderá por estupro qualificado pelo resultado morte. Perfeito até aí, correto? Afastando-se o concurso dos crimes de estupro e homicídio. Está correto, senhores. De fato, afasta-se o concurso dos crimes de estupro e o homicídio. Por quê? A intenção era o estupro. Com o resultado morte, não era a intenção o resultado morte, mas veio o resultado morte, é estupro qualificado pelo resultado morte. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Então tá certo, gabarito aí. Beleza? Parabéns aos senhores que acertaram. 2. Em decorrência das recentes alterações legislativas referentes à política criminal no cenário dos crimes sexuais, julguem um item. Vamos lá de novo. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado cidadão penalmente responsável, de novo, ó, estabeleceu em determinada cidade e com evidente intuito lucrativo, a intenção era vantagem econômica, lembre-se disso, uma casa destinada a encontros libidinosos e outras formas de exploração sexual, facilitando com isso a prostituição. Crime hediondo, senhores. Na data de inauguração da casa, a polícia, em ação conjunta com fiscais do município, interditaram o estabelecimento, impedindo de pronto o seu funcionamento. Olha só. Nessa situação hipotética, a conduta do cidadão caracteriza-se a figura tentada do crime anteriormente definido como casa de prostituição nos moldes do atual artigo 229 do Código Penal? Certo ou errado, senhores? Vamos lá. O cara tinha uma casa, ele construiu a casa. Qual era a finalidade da construção da casa de prostituição? Fins lucrativos. No dia que ele ia inaugurar a casa de prostituição, belezinha? No dia que ele ia inaugurar a casa de prostituição, a polícia foi lá junto com os fiscais da prefeitura e pá, fechou o negócio, não deixou inaugurar. E aí, senhores? Nos moldes do atual artigo 229 do Código Penal, o que é isso aí? Existe modalidade tentada para o crime de casa de prostituição? De acordo com o artigo 229 do Código Penal? Existe isso aí, senhores? Me fala. Senhores, está errado. Por que está errado? Porque não existe modalidade tentada. Porque ele falou assim, ó, figura tentada do crime anteriormente definido como casa de prostituição. Não existe a figura tentada ou a infração penal de tentativa para casa de prostituição. É dolo, meu filho. O cara quer ou não quer. Beleza? Parabéns aí aos que acertaram, tá? Errado, gabarito errado. 3. E última questão. Em decorrência das recentes alterações legislativas, vamos lá, de novo, mesma coisa, né? A redação da nova lei que tipifica os crimes contra a dignidade sexual
superou as controvérsias em relação à consideração do estupro como crime hediondo, foi o que eu falei para vocês no começo da aula, deixando claro o seu caráter de hediondez, tanto na forma simples quanto nas formas qualificadas pelo resultado. Certo ou errado, senhores? E aí? Certo ou errado, senhores? Vamos lá. Senhores, gabarito certíssimo. De fato, trouxe a hediondez para o crime de estupro, estupro de vulnerável, estupro qualificado, é crime hediondo. Beleza? Senhores, então tá aí, finalizamos essa aula aí, tá? Aula bem tranquila mesmo, bem de boa. Não tem muita conversa para boi dormir, não tem muita mamãe me chora, tá? Bem tranquilinho mesmo, é só isso aí mesmo, é pau no gato, você vê, aulinha de 30 minutos, né? Nem demorou, tá? Aula de 30 minutinhos, rapidinho. Eu sou o professor Matheus Oliver, diretor do Instituto Oliver, melhor escola preparatória de carreiras policiais do estado de Minas Gerais. Se o seu sonho é se tornar um policial militar, um policial civil, um policial penal, corpo de bombeiro militar, um guarda municipal, um policial penal federal, DPEM, rodoviário federal, não existe escola preparatória mais qualificada que o Instituto Oliver. Na sua maioria, 80% dos professores são policiais da ativa. Então aqui, você vai ser preparado para ser aprovado de primeira em qualquer concurso de carreiras policiais.